Olá, queridos. Vamos falar hoje sobre ofensa. Coisa difícil, né? Dói o coração, né? Olha o que Davi falou: o meu coração está dorido dentro de mim. Temores de morte sobre mim caíram. Sabe por que Davi estava falando isso? Porque ele estava sofrendo uma ofensa terrível. E não era essa dor grande, não era por alguém longe, distante, um inimigo declarado, não. Olha o que ele vai dizer no outro salmo: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Porque você espera afronta e ofensa de inimigo, né? Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos à casa de Deus. A ofensa vinda de alguém assim dói muito mais, né? Lembra como foi Davi para Saul? Como Davi ajudou Saul? Como Davi engrandeceu? Como Davi matou o filisteu que estava ali afrontando Israel já há vários dias, 40 dias, né? Então, quando Davi fala dessa dor terrível, ele está falando disso, de alguém de próximo. Você foi ferido por alguém que caminhava junto na casa de Deus com você? Ai, parece pior ainda, pastora. Quando você é ofendido por alguém de fora, mas de dentro da igreja é pior. Dói muito, parece que dói mais. Ofensa de alguém que nós pensávamos que não ofenderia. Mas todos nós passamos por isso. É horrível, mas faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Dói, às vezes demora a cicatrizar, às vezes demora a sarar, às vezes demora a reatar, mas todos nós passamos por isso. Quem não passou ainda, espere, porque certamente você vai passar, né? Ofensa por alguém que nós achávamos que podíamos confiar, dói muito. Por isso há tantos divórcios, né, que se tornam tão odiosos e tão amargos por causa disso. Por causa da ofensa, por causa da traição, por causa das promessas não cumpridas, né? Às vezes é divórcio, às vezes são parceiros de ministério, uma pessoa que você investiu, que você confiou, que você entregou responsabilidade e aquela pessoa te ofende. Ui, como dói isso, como dói, como dói. Dói muito, dói muito. Dói demais, né? Alguém que você investe, alguém que você compartilha a mesma cama, no caso dos casais, né? Uma ofensa infringida na sua alma, alguém que você ajudou financeiramente, às vezes ajudou emocionalmente, compartilhou coisas com aquela pessoa. Quando essa pessoa se volta contra você, isso é doloroso, dói muito, dói muito. E tem um autor que eu gosto dele, Erwin Lutzer, ele diz assim que Satanás tem uma mala cheia de ofensa, mesclada de ofensa, né? E ele fala que Satanás usa essa mala de ofensa para aprisionar vidas. Tem um outro livro também do John Bevere, que eu já li há um tempo atrás, A Isca de Satanás, que ele vai falar também que a ofensa é como uma isca que Satanás usa para fisgar a pessoa. E Erwin Lutz diz que é para aprisionar, né? Então, que mala de ofensas são essas? Por exemplo, promessas não cumpridas, né? No altar, fora do altar, né? Às vezes é um empréstimo que você faz para uma pessoa quando ela está numa pior, e depois quando ela supera, ela não fala contigo, não volta para ressarcir aquilo que... Isso ofende, né? Isso ofende muito, 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 né? Pais que prometem coisas para os filhos, pais que prometem buscar os filhos e não buscam, prometem fazer coisa pelos filhos e não fazem, né? Tem uma estatística que nos Estados Unidos, numa prisão de
jovens entre 19 e 24 anos. E uma vez tinha um pregador, um pastor americano visitando ali, né? E ele perguntou, porque os americanos, eles pesquisam muito, eles fazem muitas estatísticas, né? Então ele perguntou para aquele chefe ali da prisão, o carcereiro ali, por que tantos jovens naquela faixa de idade? Vários, né? Muitos. A grande maioria daquela prisão ali, de 19 até 25 anos. E o chefe da prisão respondeu para ele o seguinte: o motivo deles estarem aqui, fala que chocou. O pastor que perguntou, que fez a pergunta, ficou chocado, né? Ele disse o seguinte: são rapazes que cansaram de esperar seus pais cumprir as promessas que foram feitas para eles. Você olha bem a importância disso. Eu estou falando de uma prisão americana onde as coisas, os dados são confirmados, né? Então, você não sabe no coração de uma criança, no coração de um adolescente, no coração de um jovem, o que é você como pai, como mãe, como cuidador, como um líder, como um discipulador, quando você promete algo que não cumpre, certo? A primeira coisa que vem normalmente na nossa mente é o seguinte: qual o valor que eu tenho para esta pessoa? Dela ter se comprometido comigo, ter falado comigo que iria fazer isso e não fez, né? Então isso é uma das conjecturas que pode aparecer aí, né? Então essa mala de Satanás que o Erwin fala, né? Ela traz a desconfiança, a confiança traída, né? Por exemplo, você conta algo para alguém, né? Algo seu, algo pessoal, algo às vezes até dolorido. Às vezes conta pedindo um conselho, né? Isso às vezes acontece muito em igreja. Isso é terrível. Por isso que nós que trabalhamos com aconselhamento, nós temos que ter sigilo, né? Nós não podemos usar nomes de pessoas, não, jamais, né? Porque dói na pessoa. Às vezes a pessoa... as pessoas não sabem do que é que você está falando, mas a pessoa que contou para você, ou que disse para você, sabe, né, que é a história dela. Então é que ela sente a confiança traída, né? E a confiança traída gera uma rejeição pessoal, né? E aí nós podemos incluir vários tipos de rejeição: a verbal, a rejeição racial, né? Também a calúnia e fofoca. Você quer ver uma coisa que dói? Eu já passei por isso. Não tem muito tempo que estamos convivendo, eu e meu esposo, com uma que já foi até um tempo atrás, mas a gente só foi saber que a pessoa falou agora. Doeu demais, doeu muito, doeu muito. Uma fofoca, uma mentira, algo que você não fez. Algo que é mentira, que o outro inventou a teu respeito por inveja, por ciúme. Isso dói demais, dói muito, né? Então, às vezes é uma observação sarcástica, né? Tem o poder de paralisar, principalmente entre pessoas, né? Às vezes o pai, o colega, alguém de próximo, né? Faz uma observação sarcástica perto de pessoas, né? Às vezes são casais que não resolvem as coisas e os problemas em casa, e quando estão numa reunião de amigos ou próximo de amigos mais íntimos, solta aquela brincadeira sarcástica ou aquela colocação sarcástica, aquilo ofende, aquilo dói, né? E às vezes é difícil curar. E nós vemos às vezes crianças, jovens, adolescentes, tentando compensar essa ferida aí que foi feita pelos pais, né? Então, essa mala de Satanás aí, ela é terrível, né? Falsa acusação, né? Às vezes é uma pessoa da família, às vezes é alguém de próximo, né? Isso pode levar, eu já vi acusações que levou ao rompimento, à separação de famílias. Família tal, que era muito próxima, não fala com a outra, não se comunica com a outra, não se aproxima mais por causa de uma acusação falsa, ou por causa de uma fofoca que inventaram, ou de algo que você disse, que o outro disse, enquanto o outro não disse, né? Então, às vezes essa ruptura causada por essa acusação falsa, por essa ofensa, é uma coisa tão forte
que fica até difícil de rever, fica até difícil de retomar, né? Abusos também, né? Às vezes abusos físicos, abusos emocionais, né? Quando os pais infringem essa ofensa na vida dos filhos, isso é complicado. Eu conheço filhos que dizem assim, não, meu pai para mim morreu. Nesse dia meu pai morreu. Ou minha mãe morreu aqui, ela está viva, mas para mim a minha mãe morreu aqui. Eu não chamo mais, eu não falo mais, eu não ligo mais por causa de uma ofensa. Dói muito, a ofensa dói. É uma ferida que é difícil de ser, às vezes, reparada, né? Mas ela é uma mala. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso.